Ok, esse filme que eu vou comentar hoje é a história de um menino que desobedece os pais e vai pra um lugar proibido onde ele conhece outro menino. E aí eles fogem juntos e precisam esconder quem eles são para que eles possam ser aceitos num lugar hostil. E tem gente tentando me convencer de que esse filme não é gay. Olá, meu nome é Thiago e eu sou gay. Eu sou um gay, Thiago Guimarães, o gay. E hoje vamos para o terceiro vídeo seguido onde eu falo de desenho animado. Não gostou, me beija. Por favor, não me beije. Então vamos lá. De acordo com algumas pessoas, o novo filme da Pixar, Luca, é uma alegoria LGBT. Ou melhor, é visto como uma alegoria LGBT. Interessante escolha de palavras. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que esta frase foi construída na voz passiva, jogando a ação para uma parcela da audiência. Luca é visto como uma alegoria LGBT. Não quer dizer que ele seja. O filme não fez nada, quem tá vendo é você. Como uma pessoa que assistiu esse filme e como um gay, Thiago Guimarães, eu me sinto apto a conduzir esse debate. Contanto que no final a minha opinião seja a única que importa. Estamos combinados? Estamos combinados? Estamos combinados. Então tá. Spoilers a partir de agora. Edição, manda o alerta de spoiler. Onde é que eu tava? O protagonista desse filme é um garotinho de 13 anos chamado Luca, e ele é uma espécie de criatura marítima, tipo uma sereia. Mas não tecnicamente uma sereia, tem uma taxonomia na história. Não que isso importe muito também. É que o diretor, o Enrico Casarosa, ele é italiano, e ele se inspirou na própria infância da Itália pra criar essa história. Inclusive no design dessas criaturas que são baseadas em monstros marítimos do folclore lá da Itália. Eu não sei se folclore é a melhor palavra, mas eles citam os monstros marítimos que aparecem nos mapas antigos. Tipo esse cachorro. E aí, beleza, Luca não é uma sereia, tecnicamente, mas o começo do filme parece um pouquinho a Pequena Sereia da Disney. De novo esse assunto, né? Não gostou, me beija. Mas é meio que impossível não mencionar a Pequena Sereia. É que esse personagem também coleciona objetos humanos e ele também tem um certo fascínio com a superfície, o que deixa os pais dele bem preocupados e bem alarmados. We do not talk, think, discuss, contemplate, or go anywhere near the surface. Got it? E aí, numa das viagens clandestinas de Luca pra superfície, ele conhece o Alberto, que é um outro garotinho, que também é uma criatura do mar, mas que descobriu uma maneira de transitar e de viver na superfície. Como ele conseguiu isso? Através de cirurgia plástica e a harmonização facial e corporal. Não, mas sério. O que acontece é que quando essas criaturas saem do mar, elas assumem a forma humana, mas elas voltam pra forma original quando elas se molham. Então é exatamente igual ao meu cabelo. Brincadeira, sou toda natural. É tipo uma sereia mesmo, só que é a versão da Daryl Hannah. E eu acabei de perceber que essa referência é muito antiga, me desculpa. Eu não tive intenção de crinjar a minha audiência. Mas vocês entenderam, né? Molhou, voltou ao normal. Tá, aí quando os pais de Luca descobrem que ele tava indo escondido pra superfície, eles ameaçam mandar o filho morar com o tio dele, que mora lá no fundo do oceano, lá na pariu. E é nesse momento que Luca foge de casa e vai embora com seu namorado, Alberto, em busca dos seus sonhos. Mais ou menos isso. E a história principal desse filme envolve uma corrida. E Luca e Alberto, eles querem usar o prêmio dessa corrida pra comprar uma Vespa. Vespa is freedom. E tem outros personagens também. Tem um vilão, tem uma menina chamada Julia, tem o pai dela. Tem bastante coisa, mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque o filme é bem legal e eu não quero estragar a experiência de quem não assistiu ainda. O meu ponto aqui, a minha pergunta é a seguinte. Luca, o filme em si, é ou não é uma alegoria gay? Bom, de acordo com o diretor do filme, não. Ele criou essa história baseada na infância dele na Itália, o Alberto do filme é inspirado num amigo dele, e toda essa história, segundo esse diretor, é um grande tributo à amizade. Então não, né? Mas será mesmo? Será que a opinião do autor é tão importante assim? E o que é uma alegoria, afinal? É pra isso que eu estou aqui, pra fazer uma doutrinação ideológica e ensinar todo mundo a ser gay. Eu sou a própria mamadeira de piró. Não, mas vamos falar de alegoria. Não de escola de samba. You ready to write it? O termo alegoria geralmente se usa quando um elemento ficcional tá ali meio que no lugar de algo real. É geralmente uma história meio simples que representa alguma ideia, algum argumento, alguma visão sobre o mundo ou sobre a natureza humana. O exemplo mais famoso e talvez o mais didático é a Revolução dos Bichos lá do George Orwell, que é uma alegoria da Revolução Russa e do regime soviético. Remova o homem e no dia seguinte nós seremos livres e iguais. Quando eu falei sobre isso no meu Instagram um tempo atrás, eu fiz uma distinção entre alegoria, metáfora e código. Mas esses termos não são três caixinhas hermeticamente separadas uma da outra. Eles se misturam. Por exemplo, às vezes um autor pode fazer uma metáfora para construir uma alegoria. E código é um negócio que existe em tudo que é história, independente de ser alegoria ou não. Eu vou explicar melhor. Calma. Silêncio, classe. Juliana, por favor. Juliane. O problema com alegoria é que ela quase sempre está associada com intencionalidade autoral, que é um termo muito chique que, nesse contexto, significa que o autor quis fazer uma alegoria. E se o autor
quis fazer uma alegoria, então essa história é uma alegoria. Mas aí a gente fica no impasse, porque nem sempre o autor está disponível para responder as perguntas da gente. Alô, Platão? Oi, Plá, tudo bom? Ah, sim, bem, ninguém tá, né? Eu tô esperando minha vez de vacinar. Então eu queria te perguntar um negócio. A alegoria da caverna é uma alegoria? A gente tem também os casos meio esdrúxulos, como por exemplo o desta agradável senhora, responsável por uma grande franquia de fantasia onde várias criaturas fantásticas existem. Dentre elas, lobisomens. E aí, anos depois que a história acabou, ela chega na internet pra dizer que os lobisomens que ela criou lá na história dela são uma grande metáfora para doenças que causam estigma, por exemplo, HIV e AIDS. Palavras dela, tá? Esse é um típico caso em que o autor faz uma metáfora para construir uma alegoria. Pelo menos é isso que ela diz. Ser um lobisomem nesse mundo mágico é como se fosse uma doença. Isso é uma metáfora. Então, quando você estiver lendo Harry Potter, sabe Deus por que você faria isso? Você pode e deve ler os lobisomens da história dela como substitutos ficcionais de pessoas soropositivas, segundo a autora anos depois que ela terminou de escrever. Isso é uma alegoria. O problema é que na história que ela escreveu, existe um personagem que é um lobisomem e que ele transforma outras pessoas em lobisomens de propósito. É pra gente ler isso como uma metáfora pra HIV, J.K. Rowling? Hein, Joanne? Não, sei lá, parabéns, eu acho, né? Pela construção desse universo ficcional. E obrigado, né, por continuar esclarecendo meticulosamente como que a gente deve interpretar o mundo ficcional que você criou. Parabéns, muito obrigado. Não que eu vá ler Harry Potter um dia, né? Eu tenho mais o que fazer do que ler um livro de uma Transforma. Mas eu tô devagando, deixa eu voltar. Voltando. Ai, onde é que eu estava? Bom, então nem todo autor é igual a esta agradável senhora que ficou o resto da vida explicando o que ela quis dizer nos livros dela. E nem todo livro é igual a Revolução dos Bichos, em que você lê aquela história e você entende claramente o que o autor quis dizer. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Eu já entendi o que você quis dizer, Jorge. Você não gosta de comunista, problema seu. Na maior parte dos casos, o significado da alegoria é um pouquinho mais sutil e um pouquinho mais difícil de decifrar. E não dá pra confiar na palavra do autor, porque o autor pode ser uma mentirosa, ele pode já ter morrido, ele pode ter parado de atender suas ligações. Por favor, me atende. Eu te amo, eu te amo. Então, com muita frequência, a gente acaba tendo que recorrer ao texto em si para entender o significado dele. O que sobra, no fim das contas, é a obra. E é meio que isso que está por trás da ideia de separar o artista da obra, pelo menos academicamente falando. Essa ideia de que não importa o que o autor quis ou não quis dizer, o que importa é a obra. Ou pelo menos essa é a parte que eu concordo. Mais ou menos. É um pouquinho mais complicado que isso e não cabe nesse vídeo. Eu não estou preparada para essa discussão. Mas focando aqui no assunto desse vídeo, tem uma citação famosa do Tolkien em que ele faz uma distinção entre alegoria e aplicabilidade. E o contexto dessa fala é que o Tolkien não gostava quando as pessoas traçavam paralelos entre O Senhor dos Anéis e a Segunda Guerra Mundial, porque ele nunca teve a intenção de que as histórias dele fossem alegorias de nada. E aí ele, muito educadamente, fala o seguinte: eu cordialmente desgosto de alegorias em todas as suas manifestações, e sempre me preocupei em detectar a presença delas à medida em que fui envelhecendo. Prefiro muito mais a história, verdadeira ou fingida, com sua aplicabilidade variada ao pensamento e à experiência dos leitores. Acho que muitos confundem aplicabilidade com alegoria, mas uma reside na liberdade do leitor e a outra na dominação intencional do autor. Beleza! Então o que ele está dizendo é o seguinte: você pode ler o que você quiser, você pode interpretar do jeito que você quiser, mas me tira fora dessa. Eu não tenho nada com isso. O que me leva de volta ao filme que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? Porque essa fala do Tolkien é meio parecida com o que o Enrico Casarosa fala sobre Luca em algumas entrevistas. Esse filme é sobre a minha infância, esse filme é sobre a amizade juvenil, era sobre isso que eu tava falando, mas fica à vontade para se conectar com essa história do jeito que você achar melhor. E é interessante essa ideia de que a história pode ser aplicável nas nossas vidas de diferentes maneiras. Eu acho legal que eles pensam e falam isso, diferente de certas pessoas, principalmente o Tolkien, porque eu gosto muito de Senhor dos Anéis e eu tenho muitas leituras diversas sobre essa história que podem ou não conversar com a maneira com a qual ela foi concebida pelo seu autor. Mas eu já falei sobre isso em outro vídeo. O Tolkien foi um cara que viveu na Inglaterra no começo do século XX. Ele serviu ao exército inglês na Primeira Guerra Mundial e o filho dele foi oficial na Segunda. Ele pode não ter tido a intenção de escrever uma alegoria, mas esses livros foram escritos com esse contexto histórico e pessoal. É inevitável que uma coisa ou outra vaze ali naquela história. E muita coisa vaza. É por isso que eu, particularmente, não tô muito interessado em intencionalidade autoral quando eu tô falando dessas coisas. Eu acho que o que o autor quis ou não quis dizer pode oferecer um contexto, mas não é a resposta final. O que eu realmente gosto de olhar é como as histórias são contadas e quais códigos elas usam. Então deixa eu falar de código.
Fish out of the barn! Fish out of the barn! Um código é quando uma história incorpora algum elemento de fora daquele universo ficcional e que é familiar para a audiência para informar alguma coisa sobre um personagem ou sobre o mundo onde ele vive. E fica melhor com o exemplo, peraí. O meu exemplo preferido, que eu já citei num outro vídeo, é essa cena aqui do Rei Leão. E o Rei Leão, ele tem elementos alegóricos porque é uma história onde animais agem como se fossem humanos. Você pode e deve entender essa história traçando um paralelo entre os animais e pessoas, né? Mas o Rei Leão não é uma alegoria da Segunda Guerra Mundial especificamente. Apesar disso, nessa cena, o filme usa uma estética específica que faz referência há um negócio aí que eu não quero falar o nome pra que meu vídeo não seja demonetizado, mas vocês sabem do que eu tô falando, pra mostrar pra gente que o vilão é realmente malvado. Então você tem as hienas se comportando como se fossem um exército, você tem a pose imponente do Scar em relação a elas, você tem esse jogo de luz e sombra, essa coisa meio militar. A gente entende muito rápido o que o filme tá dizendo porque a gente reconhece essa estética, mesmo que de forma inconsciente, mas nem precisa ser tão específico. Como eu falei lá atrás, código é um negócio que aparece em qualquer narrativa, a gente nem percebe. E um exemplo muito bom disso é no próprio Luca. Nessa cena aqui, o Luca tá meio que tangendo os peixes como se ele fosse um pastor e os peixes fossem ovelhas. E o motivo dessa cena existir e essa dinâmica acontecer desse jeito específico é que o filme tá codificando pra gente uma vida meio provinciana, como se o Luca fosse uma criança do interior e tivesse uma vida meio rural. Só que ele mora no fundo do mar. E esse foi o jeito que o filme encontrou de traduzir essa ideia de vida interiorana pro fundo do mar. Um outro código muito simples que rola nesse filme é um bem comum, que é com os pais de Luca. O pai dele tem bigode e a mãe dele usa vestido, porque o filme tá codificando eles como homem e mulher, como pai e mãe. Até onde eu sei, peixes não têm marcadores culturais de gênero, mas o filme achou importante deixar isso codificado ali. E por mim, tudo bem, não foi uma crítica. É só um exemplo que eu achei legal citar, porque fica muito fácil de entender. E o motivo de eu estar citando tudo isso aqui é que tudo bem, Luca pode não ser uma alegoria LGBT. O diretor pode não ter criado esses personagens com esse intuito específico. E tudo bem também que eu, enquanto pessoa gay, consigo me conectar melhor com essa história se eu imaginar esses personagens como gays também. E eu poderia ficar em paz com tudo isso. E tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem? Eu interpretei essa história do jeito que eu quis interpretar, eu me conectei com essa história do jeito que eu achei melhor, tá tudo bem. Mas esse filme é gay, vai. O que eu quero falar aqui é que a relação de Luca e Alberto, desde o início do filme, é codificada como um romance proibido. Olha o jeito que o Luca reage depois que ele deixa de escapar pros pais que o Alberto existe. But Mom, we're always careful! Olha o jeito que o Luca vai dormir depois de passar um dia inteiro com o Alberto. Olha o jeito como eles sonham com o futuro deles juntos. E tem todo o negócio deles terem que esconder quem eles são pra serem aceitos, tem o estigma que eles carregam por serem criaturas do mar. E no final do filme, spoiler, eles se separam porque eles descobrem que querem coisas diferentes pro futuro. You are coming, right? I would, but... E tem outra coisa também. Esse filme tá ancorado em convenções narrativas fortemente estabelecidas na Pequena Sereia da Disney, que é um filme gay, inclusive. Sinto informar. O cara que escreveu o conto original era gay, mais ou menos, e a música tema da Pequena Sereia, em que ela canta sobre pertencimento e sobre querer viver uma vida da qual ela tá sendo privada, foi escrita também por um homem gay. Pesquise. Então, se você vai referenciar a Pequena Sereia no seu filme, tenta entender primeiro o que exatamente você tá referenciando. E entenda também que essa referência oferece contexto pra audiência. E isso é um código. Você está dizendo alguma coisa com essa referência, mesmo que você não saiba. Mas eu não terminei ainda, tem mais. Desde que saiu o primeiro trailer de Luca, a internet ficou fazendo 1000 piadas comparando com Call Me By Your Name. E é tudo muito engraçado e tal, porque tem umas similaridades visuais, os dois filmes se passam no norte da Itália durante o verão, blá blá blá, kkk, muito engraçado. Mas peraí, Call Me By Your Name provavelmente é o filme gay mais importante dos últimos anos. Eu não tô dizendo que é o melhor, eu tô dizendo que é um dos mais conhecidos, um dos mais falados, um dos mais famosos. Se você sair na rua igual uma doida perguntando pras pessoas qual filme estrelado por um casal de homens elas se lembram, provavelmente você vai ser xingado, porque a maioria das pessoas no Brasil é homofóbica. Mas se alguém topar responder essa pergunta, essa pessoa provavelmente vai responder Brokeback Mountain, Moonlight e Call Me By Your Name. Talvez O Senhor dos Anéis. Mas Call Me By Your Name tá ali perto do topo. Eu não tô dizendo que todo mundo assistiu Call Me By Your Name. Esse filme não é tão famoso assim, mas é um filme importante, é uma referência importante. Se você trabalha com cinema, se você faz filme, você deve pelo menos ter ouvido falar de Call Me By Your Name. Então quer dizer que a Pixar foi lá, fez esse filme e ninguém lá dentro imaginou que alguém poderia lembrar de Call Me By Your Name. Ninguém da Pixar, nem da Disney assistiu Call Me By Your Name.
Ninguém. Eles fizeram de propósito. E é isso que me tira do sério, porque é a mesma história o tempo todo. O estúdio vai lá, coloca todos os sinais e depois a gente tem que se sentir envergonhado porque a gente reconheceu os sinais. E depois a gente tem que ouvir os youtubers héteros falando assim: Então quer dizer que não pode ter amizade entre dois homens se não é gay? a gente tem que ficar pagando de doida. E aí vem o diretor do filme e diz que não, eu imaginei essa história desse jeito, mas você... Não, você pode imaginar do jeito que você quiser. Não foi isso que eu imaginei. Não, interpreta o que você quiser. Não foi bem isso que eu criei. Mas assim, fica à vontade. Mas não foi isso aí não que eu criei, não. Como se a minha subjetividade tivesse menos valor. Não, faz o que você quiser, mas assim, nada contra, no homo. Fica aí, eu aqui, entendeu? E aí eu tenho que ficar aguentando um monte de hétero insinuando que eu sou pervertido por imaginar um romance onde claramente existe um romance. Onde você codificou um romance. Mas se fosse um menino e uma menina, ninguém ia achar ruim eu falar isso. Pensa um pouquinho na história desse filme, nos arquétipos. A gente tem o Luca, que é um menino meio provinciano, meio reprimido, talvez, super protegido pelos pais, e que tem vontade de viver emoções maiores na vida, mas ele tem um certo medo de se arriscar. E aí ele conhece o Alberto, que é um menino mais livre, mais espontâneo, mais aventureiro. E através do Alberto, o Luca descobre que a vida pode sim ser mais interessante. Ou seja, o Alberto é uma Manic Pixie Dream Girl. Ele é a Zooey Deschanel. Enfim, é esse meu ponto. Se Alberto fosse uma menina, se essa história fosse exatamente igual, mas Alberto fosse Alberta, ninguém ia achar estranho ler essa história como se fosse um romance. Não ia ter matéria em tudo que é site falando que Luca é visto como uma alegoria gay. O diretor não ia fazer essa questão toda de esclarecer que essa história é sobre amizade, nem que ele tinha uma amiga chamada Alberta em 1900 e bolinha no interior da Itália. Ninguém ia ser chamado de pervertido por ler essa história como se fosse um romance. Quase toda história afetuosa entre um homem e uma mulher que não são parentes, e olhe lá, é automaticamente lida como um romance. E outra coisa, eu não preciso de autorização de ser ninguém pra interpretar uma história do jeito que eu quiser interpretar. Esse filme é gay, eu vou ler esse filme como romance e ninguém vai tirar isso de mim. E chega de queerbaiting, gente. Chega desse negócio de o primeiro personagem LGBT da história que aparece lá no fundo. Chega de entrelinha, chega de se é que me entende. A gente existe, vocês têm dinheiro, deixa de ser covarde. Que saco. Enfim. Era só isso mesmo. Boa noite. Não gostou, me beija. Mas por favor, não me beije. Sabe que o que me pegou nesse filme é que quando eu terminei de assistir, eu fiquei pensando, deve ter uma história bem pessoal por trás, né? O diretor deve ser gay, alguém deve ser gay ali nessa história. Porque eu tinha certeza que era gay. Pra mim era tão claro que era gay, isso não era nenhuma questão. Mas aí eu fui ler as entrevistas e eu entendo as boas intenções, mas eu desconfio delas também. E eu me senti muito trouxa, eu me senti enganado. Como se o filme tivesse disfarçado de alguma coisa e alguém tivesse jogado água nesse filme, revelando o que ele realmente é, entendeu? Metáfora. Apenas mais um produto do capitalismo, tentando gerar lucro através de uma falsa promessa de representatividade. É isso que a gente merece.